Bom, pessoal, vamos falar hoje dos tumores de ovário. Várias pessoas mandaram mensagem para mim pedindo para eu gravar um vídeo sobre esse tema, tá? Caso vocês tenham alguma sugestão também, fiquem à vontade, podem deixar escrito aí nos comentários, beleza? Eu vou tentar fazer da forma mais rápida, da forma mais resumida para vocês, porque é um tema um pouquinho chatinho, tá? Mas vocês vão pegar, eu tenho certeza, beleza? Então, vamos começar. Histologicamente, vale muito a pena a gente ressaltar, a gente voltar um pouquinho para poder entender sobre as linhagens celulares dos ovários, tá? Porque basicamente aqui nós vamos ter afetações, certo? Do epitélio superficial, certo? Um epitélio celômico, tá? Eu vou ter tumores epiteliais, resumindo para vocês, tá? Eu vou ter afetação de células germinativas, que são pluripotenciais, tá? Então, significa que eu vou ter tumores germinales, tá? Eu vou ter afetação de células do cordão sexual no estroma ovariano, tá? Ou seja, eu tenho células, ou seja, afetação de células estromales, tá? E eu ainda tenho uma quarta possibilidade também, que é a situação de uma metástase, ou seja, do aparecimento de um tumor secundário, que veio da mama, veio do estômago, veio do pâncreas e foi parar aí no ovário. A gente também vai falar. Então, basicamente, eu preciso entender essa origem histológica para poder entender a classificação desses tumores de ovário, tá? Então, basicamente, eu vou ter tumores epiteliais, eu vou ter tumores de células germinativas, eu vou ter tumores de estroma, tá? Sexual, e eu tenho a situação da metástase, beleza? A nível anatômico, vale a pena ressaltar justamente a situação do ovário. É um órgão esse intraperitoneal, vocês sabem disso, explica muito a parte da metástases, tá? Então eu tenho uma disseminação transcelômica, eu tenho uma invasão peritoneal, tá? Eu posso ter, na verdade, tá? Em algumas situações. Tá? Então, vamos lá para o que importa. Então, sobre esses tumores de ovário, o seguinte, eu trouxe para vocês aí uma tabelinha, um quadrinho sobre a incidência dos tumores no sexo feminino, como sempre mama, né? Vocês já sabem disso, mas o que chama atenção são os ovários, que eles estão aqui em 7º lugar, tá? O ovário ocupa essa oposição. E diferentemente de alguns, como por exemplo de coelho uterino, de mama mesmo, o de ovário, pessoal, mesmo ele estando em 7º, mas o que representa é que ele tem uma alta mortalidade. A gente vai ver daqui a pouco que ele é um tumor muito silencioso. Então, eu acabo perdendo o meu diagnóstico precoce. Além do que ele não tem rastreio também, né? Não se faz rastreio para esse câncer também, tá? Mas quais são os fatores de risco? O que eu devo considerar? O seguinte, idade, como sempre, tá? E aí eu vou desde aquela idade mais avançada, acima dos seus 60 anos, tá? Como em algumas situações até mesmo de crianças, tá? Situação de um disgerminoma, até mesmo um teratoma, um paciente mais jovem, tá? Tem uma afetação do adulto mesmo, propriamente dito, mas na grande maioria das vezes são tumores funcionantes, né? 90%. Tá? A gente vai ver também que tem uma situação dos tumores benignos, borderlines e malignos, tá? Essa idade é um fator importante, seja uma idade mais avançada ou numa idade mais precoce, tá? O principal fator de risco, pessoal, é história familiar, tá? Esse é o principal fator de risco. Então, é aquela situação que a tua paciente já teve um câncer de mama prévio, por exemplo, que a mãe dela já teve um câncer de ovário, por exemplo, tá? Então, esse fator de risco é muito importante, antecedentes familiares, uma história prévia de câncer. E por que eu falei de câncer de mama? Por que eu falei? Porque se vocês olharem aqui, ó, olha a mutação do câncer de ovário também, eu estou falando, ó, de BRCA1, BRCA2. Ué, não eram os genes do câncer de mama? Sim. Então, uma paciente que tem câncer de mama, ela pode ter um câncer de ovário também. Por isso a história familiar é tão importante aqui, da própria paciente, os antecedentes patológicos pessoais, quanto relacionados com a família, tá? De novo,
aquela situação da mulher que nunca teve filho, né? A nulípara, a nuligesta. Além disso, se eu entendi os fatores de risco, eu também posso ter fatores protetores. E aí fica muito fácil. Se tu viu que nuliparidade é fator de risco, uma mulher que teve vários filhos, uma mulher que teve filhos, é fator protetor. Então, a multiparidade é um fator protetor. E se essa mulher teve filhos, ela amamentou também. Então, a amamentação também é um fator protetor. Além do que o uso de anticoncepcionais também é um fator protetor. Tá? Tem vários fatores protetores. E claro, você pode falar assim, poxa, a retirada dos ovários. Vou tirar o ovário que eu não tenho câncer de ovário. Aí é óbvio, né? Uma ooforectomia, uma salpingectomia é um fator protetor, querendo ou não. Por que eu falei isso para vocês? Porque você já deve ter ouvido falar de, sei lá, alguma atriz que diagnosticou mutação no BRCA1, BRCA2, fez a retirada da mama, certo? Para evitar ter um câncer de mama, mas ela também retira o ovário, porque é o mesmo gene, tá? Então, teoricamente, é um fator protetor, tá? Vamos lá para a nossa classificação, parte mais temida de todas. Por que isso aqui é a parte mais difícil? O seguinte, como essa é a parte mais difícil, pessoal, agora é a hora de você pegar o teu mouse, pegar o teu dedinho aí e se inscrever no meu canal, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho, faz o que você quiser, tá? Porque a partir de agora vocês vão entender isso aqui tudo, tá? Não vão ter mais problema nenhum. Tá? E aproveita e manda pro teu amigo para ele entender também. Assim ele não fica te incomodando, pedindo para você explicar depois, tá? Vamos lá. A primeira coisa que vocês devem fazer é dividir esses tumores em tumores epiteliais, certo? Tumores germinais, tumores de estroma e os tumores secundários. Esse é o nosso primeiro passo. Tá? Eu já até comentei com vocês bem no começo da aula. Tá? E aí o que acontece? Dentro dos tumores epiteliais, nós vamos, basicamente, né, dá para falar que eu vou subdividi-los. Tá? Então, dentro dos tumores epiteliais, eu tenho tumores serosos, eu tenho tumores mucinosos, tenho tumores endometrioides, tenho tumores de células claras e os transicionais, ou tumores de Brenner. Tá? Então, todos esses tumores aqui são tumores epiteliais. Tá? E aí você começa a deixar assim de forma mais clara na tua cabeça. Tá? Porque você vai esquematizando. Tá? Então, falou de tumor epitelial, são esses. Tá? Os tumores germinais, ou de células germinais, pessoal, nós vamos falar dos disgerminomas, o tumor de seno endodérmico, ou de saco vitelino, o teratoma também pode entrar aqui, tá? E esse teratoma a gente vai dividir justamente ele hoje em teratoma imaduro, teratoma maduro, um teratoma relacionado aí com hormonas tiroideias, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Tumores de estroma também, ou dos cordões sexuais, tá? E os tumores secundários é aquela relação da metástase, como eu tinha falado para vocês, tá? Então, é um tumor, por exemplo, do estômago, que fez metástase no ovário, tá? Quem quiser anotar o nome, inclusive, tem um tumor chamado, deixa eu escrever aqui para vocês, aí depois eu já nem comento mais. Um tumor chamado tumor, meu Deus, horrível escrever com mouse, de Crohn, tumor de Crohn, acho que eu escrevi certo. Berg. Tumor de Krukenberg, tá? Então, é basicamente uma metástase para o ovário. E eu identifico ele pela presença de células anilho-decélio, que geralmente não estão no ovário. São células que eu posso encontrar a nível do estômago, talvez, né? Se a gente voltar ao carcinoma gástrico, o tipo difuso, tinha essa característica justamente anilho-decélio, segundo Lauren, né? Eu sei que vocês lembram disso. E aí, entendi. Poxa, estou finalmente entendendo. Tumores epiteliais, quais são eles? Os germinais, quais são eles?
Por que que o Robbins traz uma tabela tão grande assim? Porque é o seguinte, pessoal, o Robbins, por ser anatomia patológica, eu tenho essa diferenciação desses tumores basicamente em tumores serosos que vão ser benignos, eu tenho tumores serosos borderline ou intermédios, e eu tenho tumores serosos malignos. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, tem benignos, borderlines ou intermédios e malignos. São tumores serosos. E logo em seguida eu tenho tumores mucinosos, olha lá, olha lá. Eu também tenho mucinosos benignos, intermédios e malignos. É. E o endometriose? Mesma coisa, olha lá. Benigno, borderline, maligno. Células claras, benigno, borderline, maligno. Tá? Enfim, de todos. Esse é o problema. Porque daí, na hora que você está estudando, você tenta se matar para pegar tudo isso. E não precisa. Calma. A gente vai tocar nos pontos mais importantes e fim. Tá? Então, o que é mais importante? Vocês entenderem justamente essa classificação, que eu tenho tumores epiteliais. Quem são os epiteliais? Os germinales. Quem são os germinales? Os de estroma e os relacionados com metástase. Tá? E dentro desses tumores, principalmente dos epiteliais, tá? Ou principalmente do seroso, vamos focar só no seroso, fazer essa divisão, que ele pode ser benigno, borderline e maligno. Tá? Benigno, intermédio ou limítrofe e maligno. Tá bom? Vamos falar do primeiro, então. Ah, tá. Que tem um esqueminha para vocês também. Justamente é isso, ó, que eu estou falando. Tá? Então, as células que se originam do epitélio, tá? São os tumores epiteliais, tá bom? E quem são esses tumores? As células que se originam, ou os tumores que se originam das células germinais. Quem são esses tumores? Olha lá, teratoma, germinoma, tá? O de seno endodérmico. Os de cordones sexuales e estroma, quem são eles? Tá? E os de metástase, tá bom? Vamos lá. Tumores epiteliais. Começar deles. Então, são os mais frequentes, como vocês estão vendo aí, tá? Os fatores de risco eu já comentei, então a gente não vai ficar repetindo aqui. Tem a situação do marcador tumoral, pessoal. Só que vocês devem lembrar que o marcador tumoral, ele é um complemento, ele não vai te dar diagnóstico de nada, tá? Porque o marcador tumoral, por exemplo, o CA125, que é dos tumores epiteliais, ele pode estar aumentado em várias situações, até mesmo um tumor benigno, até mesmo um tumor de outro órgão, que não é do ovário, lá do aparato gastrointestinal, por exemplo, eu posso ter. Tá? Então, é como se fosse um complemento. Ele é pouco sensível e pouco específico, tá? Só para vocês não errarem. Falando dos fatores de risco, vamos lá para quem importa primeiro. Tumores serosos. Então, vamos seguir aquela divisão. Então, eu estou diante de um tumor epitelial, ele é do tipo seroso, e vamos começar falando do tumor benigno, tá? Então, eu estou diante de um tumor benigno seroso, tá? Um adenoma seroso, vamos dizer assim, tá bom? Já já a gente fala do borderline e do maligno. Tá? O que chama a atenção aqui? Gente, se eu estou falando de um cisto seroso, de um tumor benigno seroso, eu tenho um acúmulo de líquido seroso. É um tumor de superfície lisa, bem delimitado, esférico, certo? Na microscopia, vocês vão ver células cilíndricas altas assim, e pode aparecer a presença de corpos de pisamoma, mas não é muito frequente. Além do que, é um tumor bem diferenciado nessa microscopia. Tá? Não tem nada assim que chama muita atenção. É um tumor benigno. Tá? Benigno. Deixa ele quietinho aí na dele. E aí, o que acontece? Eu posso ter, como eu tinha falado para vocês, tumores borderline também, tá? E o que chama a atenção? De novo, estou diante de um tumor epitelial do tipo seroso, só que agora ele é o limítrofe, ele é o borderline, tá? Ainda tem um potencial maligno muito baixo, tá? O que muda, que é muito importante? A lesão está confinada ao ovário,
Tá? Ou seja, ela não está invadindo para lugar nenhum. Ela está só no ovário. É limítrofe. Tá bom? Eu tenho essas projeções papilares na macroscopia aqui, como se fosse um couve-flor. E na microscopia, vocês vão ver essas mesmas papilas aqui, ó, na micro. Só que aqui eu já começo a ter uma alteração na diferenciação celular. Uma perda já, de certa forma, da arquitetura celular. Tá? Então, mas, o mais importante, eu não tenho invasão, nem de cápsula, nem de órgão adjacente. Tá? Que eu já tenho um começo de uma certa atipia celular, o começo de uma displasia, assim, né, mais importante. Mas, geralmente, o potencial maligno dela é muito baixo. E, por último, nós temos o carcinoma seroso. Isso aqui, sim, é um maligno, tá? De novo, é um tumor epitelial do subtipo seroso, tá? E é o maligno, é o carcinoma seroso. O que chama a atenção aqui, pessoal? Chama a atenção aqui justamente é isso, gente. Agora é a invasão. Lembra, o borderline estava confinado ao ovário. Esse aqui, ele invade. Invade quem? O peritônio. Tá? Então, eu tenho essa invasão peritoneal. Tá? A macroscopia, de novo, eu posso ter uma massa cística, uma massa sólida, a formação dessas papilas, tá? Às vezes ele é só micropapilar, tá? São papilas bem pequenas, tá? Mas ele segue aquela nosso entendimento de um tumor mal delimitado, como sempre, tá? Com aquele aspecto invasor, tá? E a microscopia, temos a anaplasia, pobremente diferenciado, já teve mutação, né? Importante, inclusive. Tem os corpos pisamomatosos aqui, ó, mais uma vez para vocês, e eu tenho uma invasão de estroma, presença de células malignas, né? A formação aí de micropapilas, de uma invasão estromal, tá? E o pronóstico é ruim. Por que o pronóstico é ruim? Porque eu não tenho rastreio para isso aqui, tá? Eu sempre encontro na grande maioria das vezes, já com metástase, ele já invadiu o peritônio. Eu perco o meu diagnóstico precoce, tá? Eu perco uma massa mais sólida, com papilas mais espessa, grande às vezes, maior do que 8 centímetros, sabe? Então, eu já começo a suspeitar, tá? Eu já começo a suspeitar de ser algo mais maligno. Vamos ver algumas imagens aqui. Então, essas imagens do Atlas, tá? Fica fácil de deduzir, né? Um tumorzinho bem delimitado, como vocês estão vendo, superfície lisa, cheio de líquido seroso, tá? Pequeno até. Se eu pegar, comparar e diagnosticar de forma temprana, claro que ele pode crescer. Não tanto quanto o mucinoso, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Aqui eu tenho um tumor borderline, tá? E aqui ele, o maligno. Já dá para ver que eu tenho uma invasão, uma aparência bem mais mal delimitada, tá? Aqui em cima, o que chama a atenção para vocês? O seguinte, eu tenho um cistoadenoma seroso, tanto é que dá para ver as papilas estromais e o nosso epitélio se mantém cilíndrico aqui, tá ali tranquilo, tá? Cistoadenoma seroso. Aqui na letrinha B, para vocês, é um tumor seroso, só que olha como já está diferente, tá? Mais alto parece, né? Por quê? Porque é um tumor seroso borderline, já tive um câmbio, né, da arquitetura, até mesmo uma estratificação dessas células. Aqui embaixo, eu já tenho um carcinoma seroso, micropapilar, inclusive a formação de micropapilas, tá? Até então de baixo grado, mas como vocês viram, ele pode ir evoluindo, tá? E aqui na letra D, um carcinoma seroso também, só que de alto grado, tá? E principalmente com uma invasão de estroma adjacente. Esses outros agora, pessoal, a gente não vai ter que ficar falando, uma é benigno, borderline, maligno. Não, já foi, o entendimento ficou ali no seroso. Esse era o entendimento que importava para vocês,
tá? O mucinoso, o que vocês têm que levar em consideração? Eles alcançam um maior diâmetro e peso. Você já deve ter visto aí alguma foto de um maior tumor de ovário, sei lá, pesando 50 quilos, 20 quilos, por aí vai. Basicamente, o mucinoso tem grande chance de ser, tá? Então, tumor mucinoso alcança um maior diâmetro e peso. Na grande maioria das vezes são benignos. O que chama a atenção aqui nele? O seguinte, o nome dele já diz, tá? Já está falando tudo para vocês, tá? Se vocês olharem essa imagem aí de cima, o que vai chamar a atenção? Eu tenho um aspecto multicístico, como se eu tivesse vários cistos, certo? Uns tabiques bem frágeis aqui entre cada cisto desse, e eu duvido vocês adivinharem o que tem dentro de cada cisto. Tem líquido mucinoso, ou seja, eu tenho mucina, tá? Eu tenho mucina dentro desses quistes, por isso eu estou diante de um tumor mucinoso. Fácil de entender, assim, né? Então, eu posso ter um tumor grande, com vários cistos e cheios de mucina. Tá? E na microscopia, nós vamos ter um chamado de epitélio mucíparo. O que é um epitélio mucíparo? É um epitélio produtor de muco. Então, tem células cilíndricas aí que estão produzindo mucina. Tem um bom pronóstico também, inclusive, tá? Vamos lá. E lembrar que eles estão dentro dos tumores epiteliais. Aqui para vocês, gente, essa imagem eu trago, poxa, para vocês verem o tamanho do tumor. Ele pode chegar até essa imagem, acho que é da internet, tá? Mas essa aqui é do Robbins. É para mostrar para vocês o pseudomixoma peritoneal, tá? Que é um tumor gelatinoso, também com epitélio produtor de mucina, como vocês estão vendo aqui, além de ter uma mucina extracelular. Outro tumor. Agora a gente vai correr cada vez mais. O endometrioide. O nome dele já diz tudo, né? Tumor endometrioide tem relação com endométrio. Então, paciente que tem uma endometriose, que tinha aquele endometrioma, pode evoluir por um tumor de ovário? Pode. Que tumor é? Um endometrioide. Tá? E o paciente que tiver um câncer de endométrio pode ter um câncer aqui no ovário também? Pode. Tá aí para vocês. Tá? Claro que é raro, mas vocês têm que estudar, têm que entender. Tá? E a morfologia aqui dele, ó, olha lá, recorda muito o carcinoma endometrial. É muito parecido, ó, com o endométrio, a composição das glândulas. Tá? O tumor de células claras, por sua vez, eu cito ele rapidinho, mas o Robbins considera ele como se fosse uma variante do tumor do adenocarcinoma endometrioide. Tá? Muito raro, mas ele é mais agressivo. Tá? Eu só citei ele aí para vocês. Tumor transicional de Brenner ou de Brenner. Tá? Também estamos ainda dentro dos tumores epiteliais. Tá? O que chama a atenção? Basicamente o seguinte, a grande maioria deles são tumores benignos, perfeito. E ele recebe justamente esse nome de tumores transicionais, porque, de certa forma, ele lembra o epitélio transicional, ou seja, o urotélio, que era aquele epitélio lá de histologia, que tinha aquele formatinho de guarda-chuva, né? Então, não sei se esse nido, se esse acúmulo de células aqui, ó, tem um aspectozinho similar ao urotélio. Eu sei que não parece muito, mas só para lembrar o nome, transicional, tá bom? É o similar ao urotélio. Então, aqui eu tenho nidos epiteliais dentro do estroma ovárico. Essas células aqui são epiteliais, só que estão dentro lá do estroma, tá? Beleza. E também, claro, podem ser, de novo, benignos, na grande maioria das vezes, os limítrofes ou borderlines e os malignos. Algumas fotos para vocês, ó. Aspecto similar ao urotélio, tá? E os nidos de células no meio do estroma endometrial, ou do estroma do ovário. Pronto, fim, the end, acabou. Então já acabaram os principais, que são os tumores epiteliais. Puta, era muita coisa. Calma, poxa, calma, relaxa. Já vamos terminar, que agora vai ser bem de boa. Agora estamos diante dos tumores germinais.
tá? Quem são esses tumores germinais? O que eu tenho que pegar? Basicamente, pessoal, disgerminoma. O Robbins traz aí de 20 a 30 anos, mas coloca ali do lado crianças, tá? Então, o disgerminoma, ele pode afetar crianças, inclusive, e ele é o germinativo maligno mais comum. Ele não é frequente, mas dentre os tumores germinativos, esse aqui é o mais comum e afeta criança, por exemplo, tá? Não tem função endócrina, tá? Radiosensível, alguns deles são tratáveis, inclusive com tratamento quimioterápico, cirurgia, claro, não vou mexer com tratamento, cirurgia é um acompanhamento com quimioterapia, mas esse aqui, ele é muito radiosensível, responde muito bem a esse tratamento, tá? Morfologia, temos uma massa sólida, certo? De aspecto mais carnoso, e na microscopia, um infiltrado linfocítico. Eu tenho pleomorfismo, a hipercromasia de sempre, células poliédricas, mas lembrem, do infiltrado linfocítico, esse é um chamado, é algo que chama bastante a atenção, tá? Disgerminomas. O uso de seno endodérmico, pessoal, também acomete mulheres mais jovens, né, ninhas, inclusive, são muito malignos, mas, para a sorte, são muito raros. Tá? São muito raros. Tá? São tumores grandes, com necroses mal delimitados, com aspecto cístico, que sangram. Tá? Tem, na microscopia, a atipia celular, bem marcada, inclusive, certo? Eu tenho a presença desses corpos de Shirley Duval, mais uma vez. A gente viu isso lá nos tumores de testículo também. Tumor de seno endodérmico de testículo também tem. Tá? Então, são bem parecidos. O teratoma. É o nosso último, já vamos terminar. Teratoma, famoso teratoma, todo mundo já viu. Ah, meu Deus, aquele que tem o cabelo, que tem o dente, que tem o olho. Meu Deus, imagina só. Cada imagem tem na internet. Bem, sei o teratoma. É aquele que tem as 3 capas germinais, né? Então, eu tenho componentes relacionados com ectoderme, mesoderme e endoderme. Perfeito, não tem problema. Teratoma, tá aí, fácil de entender. O que chama a atenção aqui no teratoma? Nós temos teratomas, pessoal, maduros, imaduros e o monodérmico. O que é um teratoma maduro? O teratoma maduro é aquele que realmente completa a sua formação em algum tecido. Então, se essa célula começou a se especializar num cartílago, num osso, num dente, então ela realmente termina de formar um dente, como vocês estão vendo aí, certo? Um pelo, um cabelo, tá? Esse é o nosso teratoma maduro, tá? Nós temos também um teratoma imaduro, que é aquele teratoma que, antes dele se tornar um dente, ele já mudou e já está virando um cartílago. Antes dele se tornar um cartílago, ele já está mudando, querendo ser um cabelo. Então, é um teratoma que não termina a sua maduração. Então, ele tem esse aspecto de maior malignidade, justamente por essa rápida transformação dele, certo? Na situação do teratoma benigno aí, que é o mais frequente, a gente sempre fala dele, inclusive, eu posso ter uma complicação importante, que é a situação da torção do ovário, tá? Então, o teratoma pode levar, né? Tem um risco de torção do ovário, então eu opero justamente para evitar esse risco de torção do ovário. E esse teratoma, ele também pode ser chamado de cisto dermoide, tá? Porque às vezes vem na prova escrito sobre o cisto dermoide. Você fala, puta, o que é cisto dermoide? É o teratoma, tá? Porque ele pode ter um aspecto mais sólido e mais cístico. Tá? E nessa situação, ele é um cisto dermoide. Tá? E eu tenho uma situação especial aqui, onde a tua paciente manifesta sintomas de uma crise tirotóxica. Aí você vai ver, poxa, de onde que está vindo esse hipertiroidismo todo, esse nervosismo, tremores, ou seja, sintomas que vocês conhecem do hipertiroidismo. Vamos buscar a tiroides dela, vamos buscar lá TSH, T3, T4, venódulo, palpação, tá tudo ok. Claro, porque o problema não está aqui em cima. O problema está lá embaixo. Lá embaixo onde? No ovário. O ovário dela está produzindo hormonas tiroideias, tá? É uma situação que a gente chama de estruma ovari, tá? Então, o estruma ovari, ele pode levar
a uma crise tirotóxica. Tá? Então, é uma situação de um teratoma mais especializado ainda. Tá? O monodérmico aqui, como vocês estão vendo. Quer ver? Oh, meu Deus, cliquei errado. Aí, ó, nosso teratoma. E o que chama a atenção? Então, um teratoma quístico aqui, maduro, inclusive, ou o famoso quiste dermoide para vocês. E aqui, ó, poxa, isso aqui para mim é cartílago, ó, cartílago hialino, tecido adiposo, parece até mesmo tiroides aqui, coloide, o que é isso? Glândula, muito estranho. Se buscar daqui a pouco eu acho um nervo, um folículo piloso aqui no meio, porque é um teratoma. Tá? É um teratoma, então por isso que eu tenho todo esse achado aí, tá? De várias células, né? Das 3 capas germinais no mesmo tecido. Aqui é a situação de um teratoma, mais uma vez, maduro. Como que eu sei que ele é maduro? Porque eu tenho aqui a presença de pelos, ó, cabelo, cartílago, osso, tá? E aqui um imaduro, porque eu não estou conseguindo ver o que realmente esse tecido formou. No aspecto mais azulado, lembra cartílago aqui, mas eu não consigo ver certinho o que é isso, afinal, tá? E aqui a situação, mais uma vez, ó, parece folículos tiroideios, inclusive, né, do famoso estruma ovário, tá? Aí estamos diante do estruma ovário. Lembrar da situação ou de torção ovariana em relação ao teratoma, ou de uma crise tirotóxica, quem sabe? Beleza. Então, ficamos assim. Espero ter ajudado vocês mais uma vez, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar um comentário aí, que eu sempre estou lendo, estou respondendo e estou tentando ajudar vocês. Beleza? Se inscreve aí, custa nadinha. Se você chegar a 1.000 inscritos, devem faltar uns 992 agora. Você acabou de se inscrever. Beleza? E aí nos vemos em breve. Fiquem com Deus e muito obrigado. Fim.